Hoje eu quero pregar uma mensagem que eu dei o título de Quer um conselho? Pergunta da pessoa do teu lado: você quer um conselho? Assim, escuta o pastor André, ele vai te dar um conselho. Abra sua Bíblia, Salmo 1, Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. Leia comigo esse texto, olha o que diz aqui, ó. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quer um conselho para a tua vida? Não escuta qualquer um, não. Não anda pela cabeça dos outros, não. Lá no Pará tem uma música assim, ó: piolho, piolho. Sabe quem é um piolho? É o piolho, porque você só anda pela cabeça dos outros. Deixa de ser piolho, irmão. Fala, deixa de ser piolho, não anda pela cabeça dos outros, não. Cuidado com os conselhos que você tem. O pastor Rodolfo me mostrou aqui, ele tem a Bíblia, a mensagem. Ele disse: pastor, olha essa versão de Salmo 1, versículo 1, na Bíblia, a mensagem. Vou ler para você, ó. Deus abençoa quem não anda com sem noção. Eu não vou nem terminar aqui, não. Posso terminar isso aqui? Quem não anda por aí com gente inútil. Quem não senta no meio dos que se acham. Até caiu aqui, ó, o lencinho da unção. Eita Jesus. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz, ele é bem sucedido. Tudo! Pastor, eu corto grama, tu vai ser bem sucedido, vai ser o melhor cortador de grama da história do Brasil, porque se você anda pelo conselho de pessoas de Deus, tudo que você faz prospera. Manicure, você vai ser o melhor manicure, você vai prosperar. Uber, você vai ser o melhor Uber. Pastor, tu é o melhor pastor. Você canta, você vai ser o melhor cantor. Quem escuta bons conselhos, o texto está me falando aqui, ó. Tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido em tudo que você faz? Senhor, me ensina a cantar, eu quero ser bem sucedido, Senhor. Abra comigo e eu vou aplicar esse texto no segundo texto, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês todos, os homens de guerra, devem rodear a cidade marchando ao redor dela uma vez, e façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão então as trombetas. Então veja, anda ao redor, não faz barulho não, mas no 7º dia, na 7ª volta, quando terminar, toca a trombeta, porque quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Eu quero ver se aqui tem um exército de Jericó que vai conquistar coisas novas para Deus. Eu vou contar de 1 até 3, e se você ama a palavra de Deus, você vai gritar como um exército: eu amo a Bíblia. 1, 2, 3. Eu amo a Bíblia. Muralhas estão caindo nesse momento, tome o seu assento. Isso aqui que nós lemos é a fase final da restauração da terra de Israel ao povo de Israel. Nós temos a ênfase em pregar muito sobre a saída do Egito, mas o intuito de Deus não era tirar você do Egito. O intuito de Deus é te colocar na terra prometida. Então Deus já tem um local onde Ele quer te inserir, e quando Deus já tem preparado um local onde Ele quer te colocar para você viver uma nova dimensão da sua vida, aí Ele inicia te tirando das amarras, das trancas e da prisão que você vivia antes. Então eu acho que nós às vezes temos que dar mais ênfase na entrada da terra prometida
do que na saída do Egito, porque o intuito de Deus na sua vida é te colocar em lugares extraordinários. Não é projeto de Deus te tirar apenas do Egito para você ficar no deserto. O projeto de Deus é começo, pode até ter um meio, mas ele tem um fim que é desejado e maravilhoso, que é te colocar na terra prometida. Egito na Bíblia aponta para pecado e para o velho homem. Terra prometida na Bíblia aponta para salvação e para a nova criatura. Então Deus quer te tirar das cadeias do pecado, da velha criatura, e te inserir no céu como uma nova criatura. Só que às vezes a gente não sai instantaneamente de um para o outro, não no sentido da salvação. A salvação é instantânea. Deus te tirou do cativeiro do Egito e do pecado, você já está para o céu. Pastor, por que eu tenho que passar no deserto então? Que processo é esse? Não é um processo, vamos dizer assim, espiritual de salvação, mas é um processo de renovação da mente. Se Egito é inferno, terra prometida é céu, o que é o deserto? Deserto onde Deus muda a tua mentalidade, porque quando você é salvo, você tem um coração certo, mas a sua cabeça ainda está errada. Você tem que mudar alguns conceitos, você tem que mudar alguns pensamentos, e Deus vai trabalhando na tua vida, Deus vai estruturando a tua vida, Deus vai santificando a tua vida, Deus vai melhorando a sua vida. Então, nós desde o início dessa nova série temos falado sobre restauração. É o que eles estão começando a sentir na pele como povo, porque eles ficaram 400 anos no cativeiro do Egito, e quando eles entram na terra prometida, eles encontram uma terra muito melhor, muito maior e muito mais estruturada do que a terra que eles deixaram, porque no tempo que eles estavam no cativeiro, lá na terra prometida, Deus estava construindo cidade, muro, estrada, poço, casa. Então quando eles chegam, eles não pegam da estaca zero. Quando eles entram na terra prometida, já está tudo pronto, porque restauração é Deus te colocar no local que era seu, com melhores estruturas, como você nunca antes viveu. Então enquanto eles não podiam construir, Deus usa um povo inimigo para construir para eles aquilo que eles não podiam quando eles estavam no deserto. Aí eles entram, a cidade já está pronta, já tem poço, já tem estrada, já tem infraestrutura de cidade. E Deus ainda fala assim: olha, vocês não vão ter que conquistar, vocês vão ter que ocupar. Ele chega com Josué e fala: Josué, prepara, porque eu já coloquei Jericó, seus reis e seus valentes na sua mão. A conquista não é tua, a conquista é minha. Você só vai ocupar aquilo que Deus já conquistou para você. Aleluias. Então, para eles entrarem na terra prometida, Deus permite deserto para mudar as estruturas, porque não tem como eles entrarem com a velha mentalidade do Egito e com as estruturas do Egito numa terra, porque eles podem até entrar nessa terra, mas se não tem estrutura, eles tornam e voltam a ser escravos de novo. Eu vou continuar batendo nessa tecla que para mim é muito importante. Não é sobre Deus te dar coisas, é primeiro Deus te dar estruturas, para quando as coisas de Deus chegarem na sua mão, você nunca mais vai perder aquilo que Ele depositou na sua vida. Então, eu não quero só a bênção de Deus, eu quero estrutura para aguentar, para manter e para crescer as bênçãos que Deus derrama na minha vida. Então Deus usa esses processos para isso. Estrutura primeiro, porque eu não quero derramar na sua vida algo que você vai perder logo ali na frente. Se eu tenho a cabeça antiga, a estrutura antiga, eu não recebo ou não mantenho. Posso até receber, mas eu não consigo manter o que Deus tem para mim nesse momento. Então entenda, Deus não quer apenas te dar um casamento, Ele quer que você mantenha o casamento. Deus não quer só te dar um filho e uma família. Deus quer que você saiba prover e manter os filhos e a sua família. Deus não quer só te dar o dinheiro e uma empresa. Deus quer que você faça crescer e multiplicar essa empresa. O grande problema é que a gente quer acelerar e a gente pede às vezes de Deus a bênção, esquecendo de pedir a estrutura para a gente manter e fazer a bênção crescer. Se você é um bom servo, você é aquele que recebe uma bênção de Deus, mas você tem estrutura dele para pegar 5 talentos e multiplicar para 10, 2 talentos e multiplicar para 4. O grande problema é que quando a gente não tem estrutura nenhuma, a gente recebe um talento, e como a gente não tem estrutura, a gente enterra, não multiplica e não faz mais nada com ele. Servo mau. Eu estou jejuando e orando, porque eu creio que Deus está estruturando
os casais, as famílias, os homens e as mulheres da nossa igreja para a gente. Não, você não está entendendo. A gente precisa ter fundamento, a gente precisa ter raiz, a gente precisa ter estruturas para aguentar o peso da glória que Deus vai derramar nessa igreja. Deus não quer que a glória dele se esvazie por qualquer local. Então às vezes ele deixa a gente passar por conflitos internos, por conflitos externos, deixa a gente passar por uma certa parte de deserto antes da gente entrar na terra prometida. Então o conceito da restauração é aquele que nós apresentamos no último domingo. Um homem com uma mão atrofiada, onde a Bíblia fala que Jesus não curou ele, Jesus restaurou ele. Ele voltou a uma condição que ele nunca teve antes. Então, restauração denota que eu vou receber novas estruturas para poder então receber de fato o que Deus tem para a minha vida. O que Deus tem para a minha vida como projeto final não é deserto. Deserto é estruturação. Deus tem terra prometida. Mas sem deserto, eu não crio estrutura para aguentar e manusear e manter a terra prometida. Porque é o processo do deserto que me cria competências para aguentar tudo isso. A gente vive numa geração, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque cresci num lar de empreendedores, cresci num lar de servos de Deus, mas hoje a minha geração, às vezes eu converso e eu percebo que muitas pessoas da minha geração querem assumir cargos altos em empresas, altos em ministérios, altos em igreja, ao qual eles não foram preparados, porque o que te prepara para manter alguma coisa é a construção dessa coisa. É por isso que a gente vê muitas empresas, é por isso que a gente vê muitas administrações e às vezes até muitas igrejas que com o pai a igreja bombava, quando entra o filho ela cai. Por quê? Porque o filho nunca construiu nada e a competência para manter algo é na construção. Vá para o deserto. Vou te ensinar a construir no deserto. Vou te ensinar a andar no deserto. Vou te ensinar a ter resiliência no deserto. Por quê? Porque quando você chegar naquele cargo, quando eu te exaltar, quando eu te colocar naquela postura, eu não quero que você acabe com o peso, com a glória, com a bênção que eu vou colocar na sua mão. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Então eu não quero só receber bênção. Antes Deus quer me estruturar para depois derramar a bênção sobre a minha vida. Até porque Deus não precisa de tempo para me abençoar. Se Ele faz assim, a bênção chega. Se Ele coloca a mão dele, prospera. Se Ele abre a boca, se torna realidade. Então por que eu não recebi uma bênção muito grande ainda, pastor? Deus está demorando? Deus em 1 milissegundo faz tudo o que você nunca conseguiu fazer em toda a sua vida. Então não tem a ver com a velocidade de Deus, tem a ver com a tua estrutura. Você ainda não está estruturado. Aí Deus deixa, fica um pouquinho. Porque a vida, gente, Deus pode fazer tudo num instante. Por que Ele não faz? Porque Ele primeiro quer ver estruturas na sua vida. Sabe como a vida é? Se fosse botar num gráfico, é assim, ó. André, 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 André. Hey! Não tem aquele pastor, Choco! Deus, em um momento divino, o favor de Deus vem sobre a minha vida, a mão de Deus vem sobre a minha vida, as portas são abertas, derrama prosperidade, a saúde vem, a cura vem, em um momento. Só que para o momento do TEI de Deus chegar na minha vida, Deus quer ver na minha vida, André, 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 André. Deus quer ver o meu comprometimento, a minha frequência e a minha estabilidade, porque é isso que vai demonstrar para Ele que eu tenho estrutura para receber o que Ele vai derramar na minha vida. Todo mundo quer ter Deus, mas Deus quer olhar para você e falar, mas cadê o André? Eu quero ver Adriano, Nelinho, Ribeiro. Eu preciso ver todo dia, eu quero ver você construir, eu quero ver você andar, eu quero o teu comprometimento, porque quando você demonstrar para mim que você está comprometido, se prepara. Porque a minha mão, o meu rosto vai se virar a você e as bênçãos vão chegar de montão. Não peça bênção para Deus, peça estrutura, porque quem está estruturado não recebe só uma bênção não, recebe muita bênção. É por isso que na parábola dos talentos, olha lá, Deus, ele pensa diferente do homem. No homem, numa gestão, nos governos, a gente fala assim, ó, vamos tirar de quem tem muito e vamos dar para quem tem pouco. Sabe qual é a lógica de Deus? Com a parábola dos talentos, o que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, e o que tinha 1 enterrou e não fez nada. Olha o que Deus falou, eu vou arrancar de ti porque tu é um servo mau e vou dar para quem tem muito. Quem está entendendo isso?
Você quer que Deus tire o talento que Ele colocou na tua vida? Então começa a se comprometer. Ele quer ver, André, porque um dia o céu vai se abrir, a boca de Deus vai falar e a tua bênção, a tua resposta vai chegar. Mas tem que ter comprometimento, gente. Tem que ter estabilidade. Não é vir 2 dias para a igreja e faltar, não é servir um dia e depois falar, não. E se você não demonstra estrutura? É todo dia. Eu estava atendendo um irmão outro dia, e dentro da conversa ele soltou assim para mim: pastor, eu estou pensando em sair do meu emprego, porque o local onde eu trabalho não está me fazendo feliz. Eu pensei, eu não disse isso, mas eu pensei e falei assim: mas meu irmão, quem foi que te disse que a função de um trabalho ou de um emprego é te fazer feliz? Sabe qual é a função de um emprego? Eu posso ser aberto e claro aqui? A função do emprego é o seguinte: alguém está comprando o meu tempo para eu poder produzir para ele. Me paga, senão eu não produzo. Então a função de emprego é te dar dinheiro para você sustentar a sua casa, para você vir para a casa de Deus. E aqui Deus te dá felicidade, Deus te dá alegria, Ele te dá uma família maravilhosa. Mas entenda a função das coisas, para às vezes você não se frustrar. Sabe por quê? Porque a gente às vezes aponta desculpa esfarrapada para a gente não ser fiel, para a gente não ser frequente, para a gente não ser estável em um local onde Deus colocou a gente. Vou abrir o meu coração mais ainda. Eu estou abrindo tanto meu coração nessa série de mensagens. A melhor coisa, eu estou vivendo os sonhos de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade de Deus ao estar aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso que eu estou fazendo é o que eu mais amo fazer. Eu amo pregar a palavra. Eu amo injetar fé na sua vida. Eu amo interpretar a palavra e pedir revelação de Deus para que você seja abençoado através da revelação. Eu amo visitar as pessoas junto com a minha esposa. Só que pregar e visita é 10 a 15% de uma atribuição pastoral. Os outros 85%, se eu pudesse, eu nunca faria. Por quê? Porque isso aqui é tem Deus, glória a Deus, aleluia, eu estava ali chorando e recebendo. Aí chega segunda-feira, André. Terça, André. Quarta, André. Quinta, André. Sexta, André. Sábado, André. Domingo, tem, mas entre um tem de Deus e outro tem de Deus, todo mundo já caiu, né? Tchei, levanta, tem, cai. Entre um tem e outro tem, Deus quer ver um André. Eu não estou aqui só para pregar, não. Pregar é o que eu mais amo fazer, mas é o que eu menos faço como uma atribuição pastoral. É por isso que eu sou pastor, porque se eu só pregasse, eu não seria pastor, eu seria pregador. Mas Deus me chamou para cuidar de gente. Só que cuidar de gente é ruim, é chato, hein? Ficar ouvindo os seus problemas não é fácil não, sabe por quê? Porque eu também tenho um problema. Se eu não consigo às vezes resolver o meu problema, eu falo: Senhor, me ajuda para eu resolver o problema dos irmãos. E aí às vezes eu fico. Teve um dia que eu cronometrei 14 reuniões, 10 horas, reunião uma atrás da outra. Só levantei para ir no banheiro para tomar água. Eu nem comi direito. Fiquei um tempão ouvindo o problema. E no final de tudo isso, eu ainda saí do coisa, tomei um banho, me arrumei e fui pregar. Aí as pessoas na internet, às vezes eu compartilho no stories, né, um pouco da minha vida. As pessoas falam assim: pastor, depois de um dia inteiro desse de trabalho, como é que o senhor ainda aguenta pregar? Você entendeu errado. É a pregação que me faz aguentar um dia inteiro de reuniões. Sabe por que eu aguento 10 horas, 14 reuniões seguidas? É porque no final do dia eu falo: eu ainda vou pregar hoje, glória a Deus. É a pregação que me dá graça para aguentar a reunião. Pregação não é obrigação para pastor, pregação é diversão para pastor. Então eu estou aqui fazendo o que eu mais amo, mas o que eu menos faço na atribuição pastoral. Não é legal não, gente. Não é legal ter reunião com advogado, reunião com seguro, reunião na prefeitura, multas para atacar, reunião com inquilinos, ou com aluguéis que a gente tem, reunião de liderança, reunião de pessoas rebeldes, reunião com família, reunião de acordo, reunião de alinhamento, reunião de congresso, reunião disso, reunião de aquilo, AGO, vem números para cá, uma pessoa caiu a telha na cabeça de uma pessoa ali, um pastor está adoentado, e eu fico um dia inteiro servindo, eu falando: Senhor, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ir para o teu púlpito, eu quero ir para o teu altar, porque eu preciso pregar alguma coisa, porque a graça que Deus derrama na minha vida aqui no altar, é o que me dá força para eu aguentar todo o restante da atribuição pastoral. Estou sendo muito real ou não? Se eu pudesse, eu falava assim: Nayane, atende os problemáticos. Ela falou: ainda tem que aguentar a mulher. Essa é a melhor parte da minha vida. Eu te amo, meu amor. Para receber o TEI de Deus,
a intervenção de Deus, Deus quer ver, será que André na segunda, André na terça, André na quarta, André na quinta, André na sexta. Então, para eu estar aqui, eu tive que mudar toda a estrutura da minha vida, para poder receber o que Deus tem para a minha vida e para o meu ministério. Hoje, antes de entrar aqui nesse culto, mandaram mensagem, amigos do Rio de Janeiro, que hoje no Rio de Janeiro bateu o recorde histórico, 50 graus, de tão quente que está lá. Eu olhei para a Nayane falou assim, ai, a minha água de coco e o meu urucum na praia. Mas para estar aqui servindo, não tem como eu estar aqui sem Deus mudar as estruturas da minha vida. Quem está entendendo isso? Se você quer atingir a promessa de Deus, o próximo nível de Deus, primeiro Deus vai ter que tratar a sua estrutura. Eu lembro que um pastor deu um testemunho muito bonito. O filho dele era muito problemático, se envolveu com drogas, com venda de droga, com gente que não prestava, iam matar o menino, tinha dívida com todo mundo, teve acidente de carro que quase morre. Aí ele falou que no dia do casamento deste filho, antes de começar o casamento, ele chamou o filho para uma sala, pegou as mãos, olhou nos olhos do filho e falou assim, filho, tu lembra quando 3 da manhã disseram que iam te matar e eu tive que ir para o morro pagar a dívida, senão você morreria? Você lembra um dia que quase você teve uma overdose de tanto usar entorpecentes e drogas numa festa e eu tive que te buscar na ambulância e te arrancar e te colocar aqui para dentro na habilitação? Você lembra quando você teve um acidente de carro porque você estava doidão, você quase morreu? Eu peguei com a tua mãe, a gente quase morreu do coração porque aquilo aconteceu de maneira muito repentina. Você lembra de tudo aquilo e você lembra da minha postura, que eu sempre estava presente, sempre te ajudava, sempre tinha uma mão amiga? Aí o menino falou assim, lembro ele. Então a partir de hoje, você é essa pessoa. Quer casar? Todas as estruturas da sua vida precisam mudar. Quer ter filhos? Todas as estruturas da sua vida precisam mudar. Quer atingir um novo nível de crescimento que Deus tem para a sua vida? Pastor, eu quero que o meu salário aumente. Aí você vai se aplicar para ser um gerente, um supervisor. Então você sai da linha de produção e agora você não apenas ganha um salário. Glória a Deus, aleluia, pelo salário. Não, a mudança de salário e crescimento no dinheiro vem com novas atribuições e novas estruturas. Porque antes você só trabalhava mecanicamente numa linha de produção. Agora você tem que supervisionar quem trabalha bem ou mal, ver a qualidade e também lidar com conflitos de pessoas que têm múltiplas personalidades. Quer mais dinheiro? Aleluias. Deus está mexendo em vidas, em pessoas aqui. Ele precisa mudar, meu irmão, toda a tua estrutura primeiro. Então ele chega assim, Josué, mudei já a estrutura, junta o exército, siga as minhas instruções. Se alinhe assim, se organize desse jeito, por 6 dias, vocês vão andar ao redor da muralha de Jericó. Meu Deus, eles estão há 40 anos andando, gente. Por que Deus vai demandar que eles andem mais? Não basta 40 anos não, com a mesma sandália, com o mesmo tênis, com a mesma roupa. Eu vou ter que andar mais um pouco. Andem, mas fiquem quietos, fiquem calados. Não gritem não, porque o barulho tem momento certo. Então vocês vão andar por 6 dias uma vez, e no 7º dia, vocês vão fazer um grande barulho, e aí a muralha vai cair. Andem, mas não gritem, mas não fazem barulho. Eu quero que vocês andem em silêncio. Às vezes o poder não está no barulho. Às vezes o poder não está no grito. Às vezes o poder da transformação está. Será que você é capaz de fechar sua boca, obedecer a ordem do líder e andar? Pastor, mas o que derrubou a muralha foi o grito. O que derrubou a muralha foi, durante 6 dias ficaram quietos e rodearam, obedecendo o líder. No 7º dia, 7 voltas, só aí veio o grito. Se não fosse ficar calado antes, não teria o grito depois. Então o que Deus está vendo? Eu quero ver se você se compromete a Israel, 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 Israel. Porque se eu tenho os meus momentos de Deus, Israel vai ter os momentos de Deus. E Deus está olhando, eu quero ver o comprometimento do meu povo em me obedecer, sem entender a ordem, ficar calados e andarem ao redor. Israel, 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 dia 2, Israel, dia 3, Israel, dia 4, Israel, dia 5, Israel, dia 6, Israel, dia 7, Israel, 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 Israel. Deus, e Deus derruba a muralha, eles conquistam, eles entram. Mas antes de Deus intervir, Ele queria ver o comprometimento do povo. Quem é que está entendendo essa palavra? Quer intervenção na sua vida? Se comprometa. Se comprometa à frequência. Se comprometa a vir na casa de Deus. Senhor, não deixa eu bater tão forte não. Vim só na Santa Ceia não é andar ao redor das muralhas de Jericó. Vem no culto. Não é uma volta não.
É todo dia. No último dia, 7 voltas. Se comprometa. Coloca nesse jejum, Senhor, eu vou para o culto como eu nunca fui antes. Coloque esse propósito para o Senhor. Se você não vê que vai ter um TEI de Deus na tua vida e uma muralha intransponível vai cair. Porque Gênesis capítulo 2, versículo 5. E não havia relva, e não havia frutas, e não havia árvores e fruto na vegetação, porque Deus não fez chover, pois não havia homem para colher. Como não tinha ninguém que colhesse, Deus não criou uma colheita, porque Deus não vai criar uma colheita para pessoas que ainda não estão preparadas para colher. Por que está no deserto? E por que você não está colhendo ainda? Porque Deus está te preparando para uma colheita. Quando você estruturar, posicionar, você vai ver a chuva de Deus, a chuva de bênção, a chuva de graça caindo sobre a sua vida. Deus não dá colheita para quem não está preparado para colher. Você está sendo estruturado por Deus essa noite, para que a colheita de Deus venha na sua vida e você não desperdice nenhum fruto que Ele tem para você. Tem alguém acordado aqui essa noite? Sabe, aquele jargão de pregador é verdadeiro. Deus não está preparando uma promessa para você. Deus está preparando você para a promessa. Por quê? Porque eu tenho que me estruturar para viver algumas coisas. Quer ser rico? Eu quero, pastor. Não peça dinheiro de Deus. Peça estrutura. Talvez isso aqui seja a coisa mais profética que eu vinha falar essa noite. Quer ser rico? Quer ter dinheiro? Quer prosperar? Não faz jejum e oração pedindo dinheiro de Deus. Peça estrutura de Deus. Pega uma pessoa desestruturada e coloca uma fortuna na mão dela. Em poucos anos ela acaba com a fortuna. Tira toda a fortuna do Elon Musk. Em 3 anos ele se torna o homem mais rico do mundo de novo. Por quê? Porque não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com estrutura para manusear aquilo que vem na minha mão. Então não é só receber bênção, gente. Não é só buscar bênção. Não é só jejuar por bênção. É buscar e jejuar por estruturação. Porque quando eu estou estruturado, Deus vai mandar bênçãos sem medidas com frequência. É por isso que eu tenho orado e jejuado. Eu tenho orado e jejuado para Deus fazer isso. Estrutura a nossa igreja. Estrutura as famílias. Estrutura os líderes. Estrutura os pastores. Estrutura os crentes. Porque se você quer mudar a sua vida financeira, você tem que mudar as estruturas financeiras da sua vida. Não é só uma oração, Tei Deus, não. Antes do Tei Deus, cadê? Cat, cadê? Ele quer ver a estruturação e a sua construção. Posso dar um conselho para as irmãs? Pastor, eu quero prosperar na minha vida financeira. Minha irmã, sabe aquela escova que você faz, aquele tratamento no cabelo que você faz, que custa R$175? Mexe não, Jesus. Mexe nessa área não. Os irmãos sorriram, mas depois eles fizeram uma cara feia, porque a mulher riu. 175? Pastor, o senhor está sendo generoso. Quanto é que é, meu amor? Um troço desse, 600 conto? Não toca nisso. 600 conto é? Quer crescer financeiramente? Tira os R$600 da sua cabeça e aplica ele no fundo de investimento. Você quer um futuro financeiro? Tem que, gente, vai ter, pastor, e o meu cabelo? Você conhece o YouTube? Você bota DIY, do it yourself, faça você mesmo. Escova, você vai fazer chapinha 3D, chapinha regressiva, botox capilar, oh glória! Faz lá, sabe por quê? Se você tirar os R$600 da sua cabeça e botar no banco, vai crescer no seu bolso. Ah, pastor, não vou não, então você não está preparado para ser estruturado. Desculpa, a estruturação dói. Sabe por quê? Se você tira R$600 da sua cabeça todo mês e coloca no investimento e no banco, vai crescer no seu bolso? Porque quando você coloca dinheiro lá, você vai perceber que agora você está trabalhando para fazer dinheiro e o seu dinheiro está trabalhando para fazer dinheiro. Aí você vai olhar para o seu lado todo mês o rendimento e você vai entender, eu e meu dinheiro, ambos estamos trabalhando por dinheiro, por resultado final. E aí você dá um glória a Deus e um TEI. Por quê? Porque você saiu da estrutura de um consumidor para um investidor. Os homens vão tirar o cartão de crédito da mulher. Ela perguntou, o que é que os homens vão tirar? Que investimento? Gente, eu estou brincando, tchê. Mas vamos falar a verdade. Gente,
Pastor, eu sei que tem gente que tem restaurante aqui, mas deixa eu falar, às vezes você vai ter que cortar a pizza do fim de semana. Vai na internet, vê como é que faz um parmegiana online e faz em casa. Pastor, mas está muito caro o filé. Compra grão de bico, berinjela e soja, bate tudo junto, vai ter gosto de carne. Quer crescer financeiramente? Está preparado de viver alguns prazeres para investir aquilo que você gastaria? É mudança de estrutura. Às vezes não tem muita coisa espiritual, tem a ver com todo dia se disciplinar para você crescer. Não trabalhe só você pelo dinheiro, não. Faça o seu dinheiro trabalhar por você. Eu posso ouvir um glória a Deus? Por quê? Porque o próximo nível da minha vida vai demandar novas estruturas da minha vida. Aí, vamos voltar lá para o Salmo capítulo 1. Pastor, o que tem a ver tudo isso que a gente está falando com bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios? É que às vezes, para a gente alcançar o próximo nível, a gente vai lidar com Jericó. O texto fala que Jericó estava toda trancada, toda fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Porque o próximo nível da sua vida está designado, estruturado, desenhado para manter você do lado de fora. Você entende isso? O lugar da tua promessa tem muros tão altos, tão intransponíveis, tão espessos, tão largos, que o texto bíblico fala que na cidade de Jericó, carruagens andavam paralelamente, lado a lado, em cima do muro. Meu irmão, tinha uma Dutra em cima do muro de Jericó, para você entender a força e o tamanho desse local. É um local fortificado, feito para que você não entre e adquira a sua promessa. Aí quando chega esse momento, o que eu vou precisar? Você vai precisar de motivação. Porque quando eu não estou motivado da maneira correta, a minha primeira tentativa e a primeira falha, eu desisto. Eu pego um dinheiro, eu invisto na Americanas. Pronto, caiu tudo, acabou com tudo. Nunca mais eu vou investir. Desisti muito cedo. Na primeira falha você cai. Então você precisa de motivação. Mas pastor, como é que eu vou ser motivado? Bem, a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Os nossos sentidos são feitos para nos trazer informação e nos motivar. Eu preciso ver a terra para eu comprar, para eu entrar e para eu lutar. Eu estou lutando pelo quê? O que tem lá dentro? Se não tem nada de ganho para mim, por que eu vou entrar nessa empreitada e nesse projeto? Eu preciso ouvir alguém me falar se é bom ou se não é. Senão eu não vou ter a motivação correta, eu não vou criar a coragem e o vigor necessário para eu entrar nessa missão. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, só para você entender isso. Se eu chegasse com você e falasse assim, ó, você tem 30 dias, um mês, para trazer aqui na minha mão 500 mil reais, $500 mil, você consegue trazer? Consegue? 30 dias, $500 mil. Ih, pastor, sei não, ninguém respondeu, ninguém falou nada. Deixa eu refrasear a pergunta. O seu filho ou a sua filha, o seu pai ou a sua mãe, tem uma doença rara, e eles vão morrer em 40 dias. E o que pode salvar eles é uma vacina, que cura instantaneamente eles. E a vacina custa $500 mil. E aí? Tu consegue levantar $500 mil? O quê, pastor? Eu vendo até a minha esposa. Eu vendo meu carro. Eu ia tirar um dinheiro de volta. Você custa mais do que $500 mil, meu amor. Eu ia vender meu carro, eu ia vender minha casa, eu ia vender balinha na esquina, eu ia pedir. Pastor, eu ia fazer de tudo. Ué, o que mudou de um para o outro? Não foi o dinheiro. Foi a motivação. Eu te dei uma motivação para você falar o quê? Sangue no olho, faca no dente. Eu vou levantar $500 mil. Você está percebendo? Aquele nível que você não atingiu, aquela promessa que você ainda não abraçou, não tem nada a ver com essa sua desculpa que não tem dinheiro. Não tem nada a ver com essa desculpa que não tem o diploma. Não tem nada a ver com essa desculpa que não tem oportunidade. Você está sem a motivação certa. Mas eu peço que hoje o Espírito Santo injete no seu coração fé, que Ele use pessoas com bons conselhos para falar para você: ei, vai lá que dá certo. Vai lá que vale a pena, vai lá que mana leite e mel, vai lá que é maravilhoso.
E uma das maneiras que isso acontece é: pastor, eu nunca consegui entrar. Você não precisa entrar. Basta você conhecer alguém que entrou, alguém que vive, alguém que já passou por aquilo, e pergunta para essa pessoa, boca a boca. Se você tem um carro, aí você vai vender um carro. Você tem uma casa, você vai vender a casa. Aí aparece um amigo seu, ele vai perguntar: vem aqui, esse carro é bom? Aí você vai falar assim: horroroso, bebe muito, dá problema na marcha toda hora, faz barulho na carenagem toda hora está parado, é horroroso esse carro. Você vai comprar ele? Não vai. Mas se você ouvir alguém que fala assim: meu irmão, pode botar o dinheiro, nunca deu problema mecânico, nunca deu problema no freio, nunca me deixou na mão, esse carro é muito bom, ele faz 49 quilômetros por litro, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, que carro é esse? Não sei, pela fé. Enche o tanque pela fé, meu irmão. Você compra ou não compra? Compra. Sabe por quê? Porque existe algo chamado poder do conselho. Bem-aventurado é aquele que não recebe conselho de gente sem noção. O texto original fala de ímpio. Pastor, mas ímpio tem a ver com crente ou com não crente? Porque eu já recebi conselho de gente para a igreja e eu me dei mal. Não, é porque tem muito crente sem noção mesmo. Sabe por quê? Um bom conselho te faz entrar na terra da tua promessa, mas um mau conselho te faz ficar no deserto por anos. Não é essa história que a gente leu aqui? Jericó é a primeira cidade da terra prometida. Eles finalmente estão entrando na terra da sua promessa. Mas antes de entrarem naquele local, de dentro do arraial de Israel, Moisés fala assim: vou mandar 12 espias. Quando eles voltam, 10 falam assim: impossível. Eles trazem um relatório, um conselho que toma conta da cabeça e da fé do povo. Eles enxergam, eles pisam, eles sentem o ambiente, mas quando eles voltam, eles falam assim: impossível. Por quê? Porque lá existem gigantes, e diante desses gigantes, nós nos vemos como gafanhotos. Aí vem Josué e Calebe, com um relatório totalmente contrário, falando: não, gente, vamos entrar. Por quê? Porque é bom. Vamos entrar por quê? Porque mana leite e mel. Vamos entrar por quê? Porque tudo que você planta dá. Vamos entrar por quê? Mas disseram que tem gigante. Não, gigante não são as pessoas, gigantes são os cachos de uva. Se vocês verem o tamanho do cacho de uva, vocês vão querer correr agora. Você entende a estratégia dele? É a estratégia de ganhar alguém pela barriga. A minha avó falava isso. Sabe como você ganha alguém pela barriga? Ganha a Nayane pela barriga. Eu ganhei essa mulher pela barriga. Cozinhei um negocinho, ganhei ele pela barriga. É uma boa estratégia, porque eles estão falando com pessoas que estavam 40 anos comendo coisa do deserto, maná todo dia. Claro que eu não vou falar mal disso, mas quando eles voltam para cá, eles falam: ei, eu vou ganhar você pela barriga, porque lá existem cachos de uva, lá existe abundância, lá existe alimento. Não é a grandeza do gigante, é a grandeza da comida. Sabe o que aconteceu com eles? Eles entraram na terra da promessa, eles viram, eles experimentaram, eles testemunharam, e depois eles voltaram para dar um relatório e um conselho: vamos entrar porque é bom. Assim é um conselho de um homem de Deus. Deus permite a gente viver situações, bênçãos, curas, milagres, maravilhas, novas fases, para depois voltar aqui nesse púlpito e falar assim: você pode, é maravilhoso, avança porque vale a pena, vai porque tem recompensa, continua, é bom ficar nesse casamento, porque família é extraordinário, filhos são extraordinários, é bom você trabalhar, é bom você se empenhar nessa área, porque vai ter recompensa. Por isso eu falo muito para as pessoas: não seja que nem o restante dos espias, que trazem relatórios ruins, e depois o povo fica falando mal. Nós não somos uma igreja assim, e eu amarro esse espírito em nome de Jesus, espírito de gente que fica reclamando, estando dentro do arraial. Deus abençoa o pastor, a família do pastor. De vez em quando Deus abençoa a gente, viaja, vive coisas novas. Mas a gente recebe muita crítica, a gente gosta às vezes de compartilhar coisas na internet, o pessoal está se achando, fica aí esnobando as pessoas, ficam falando mal. Deixa eu falar uma coisa: não fale mal não, porque nós somos Josué e Calebe para a sua vida. Deus me permite viver coisas, viver ambientes e cenários para voltar aqui nesse púlpito e falar: você também vai viver, vamos comigo, porque é extraordinário o milagre de Deus, a prosperidade de Deus. Servir na casa de Deus tem recompensa. Aleluia! Você lembra que os discípulos, Jesus multiplicou pães e peixes, cada um tinha um cesto, e a Bíblia fala que cada um deles serviu uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Tinha muita gente, 12 discípulos servindo tanta gente.
Meu irmão, trabalharam, suaram, ralaram naquele dia para servir aquela multidão. Qual foi o desfecho? Quando foram embora, sobraram 12 cestos, cheios de comida. Quem serve a Deus com frequência, quem serve a Deus com empenho, nunca fica de mãos vazias. Existe recompensa para aquele que serve. Existe recompensa para aquele que está na casa do Senhor. Deus vai multiplicar na tua casa. Deus vai multiplicar na sua vida. Deus vai te dar novas estruturas. Mas como é que a gente injeta fé em alguém? Deus primeiro nos deixa experimentar. E a gente volta e a gente fala: irmão, vamos entrar. Porque a terra é maravilhosa. Qual é o resultado disso? Bem, toda aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Toda. Menos quem? Menos o bom conselheiro. Quem trouxe o conselho bom e falou assim: vamos entrar, persistiu e viveu. E entrou na terra prometida. Não apenas entrou na terra prometida. Quem foi que Deus levantou como líder de toda a nova nação, da nova geração, para entrar na terra prometida? Josué. Moisés ficou 40 anos no deserto. Quando Deus levantou Josué para cá e falou assim: ó, vai acontecer na tua vida. Continua buscando, continua orando, continua se estruturando, porque Deus vai te abençoar. Olha que bonito. Por que Josué entrou com o povo na terra prometida? Porque ele foi uma das pessoas que pisou na terra prometida. Que fez o caminho, que viu, que sentiu o cheiro, que testemunhou o ambiente. E quando ele voltou, ele falou: vamos para a terra prometida. Deus nos deixa experimentar coisas para a gente voltar para este arraial e falar: vamos em frente, vamos avançar pela fé. Sabe por quê? Porque um líder não consegue guiar um povo por um caminho que nunca percorreu. Talvez seja uma das razões também por qual Moisés não entrou, porque Moisés não tinha pisado na terra prometida. Josué sim. E quando Josué volta, ele fala: eu não vou perder essa bênção de jeito nenhum. Aqui nós pastoreamos muitos pastores e igrejas. De vez em quando eu converso com alguns e eles vêm trazendo alguns causos falando: pastor, lá na igreja ninguém gosta de orar. Aí minha pergunta é ping-pong: mas você ora? Pastor, lá na igreja ninguém vem para EBD, mas você vai? Pastor, lá na igreja ninguém é generoso, ninguém dá dízimo e oferta, mas você dá dízimo e oferta? Por quê? Porque um pastor nunca vai liderar uma igreja por um caminho que ele não percorreu antes. Quer que ela seja generosa? Seja você generoso primeiro. Ande a jornada, percorra o caminho, porque quando você percorre, as bênçãos de Deus vão recair sobre a sua vida. Aí as pessoas vão ver você prosperando, você crescendo, você sendo curado, você sendo abençoado, e você vai falar: ei, eu fui lá, eu vivi, está aqui a minha experiência. Vamos comigo para a terra prometida, vamos comigo para o local que Deus tem preparado para a sua vida. E é esse o convite que eu estou fazendo a vocês. Quem quer ir para a terra prometida? Quem quer viver as bênçãos de Deus? Se comprometa, gente. Faz um comprometimento nesse período. Testa. Vem para a igreja, ora todo dia, lê a tua Bíblia todo dia. Experimenta o que é pisar na terra prometida. Se ela aponta para o céu, no céu a gente vai adorar a Deus todo dia. A gente vai glorificar a Deus todo dia. Tenta fazer isso. Tenta experimentar um pouquinho daquilo que você faria no céu, aqui na terra, para você ver Deus fazendo o céu descer até onde você está. Ele vai descer nesta terra, aleluia. Fique de pé.